Fala minha galera, tudo tranquilo? Professor Thiago Melo na área e hoje estou de volta para trazer mais uma super dica de matemática para você. Já aproveita, se inscreve no nosso canal, deixa aquele like se essas aulas estão te ajudando nesse período de preparação e ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro de todas as novidades. Esse aqui é o meu Instagram pessoal, @thiagoemelo7 e lá você pode conferir várias dicas de física e matemática para você arrasar no Enem e nos vestibulares. Então, vem comigo, vamos embora agora aprender um pouquinho dessa matemática do ensino médio. Galerinha, vamos dar continuidade ao nosso projeto de resolução das questões da última edição do seriado 1 da UPE. Hoje você vai responder aqui comigo a questão de número 20 da prova, que corresponde à oitava questão da prova de matemática do vestibular seriado da UPE. Vamos embora? Olha só, a questão diz o seguinte: um terreno tem as seguintes dimensões: comprimento com medida A e largura com medida B, ambas em metros. Se a medida do perímetro deste terreno é de 20 metros, quanto mede o comprimento e a largura desse terreno para que a sua área seja máxima? Então vamos lá. Galerinha, pelas informações que foi dita aí na questão, você já percebe, né, que esse terreno ele tem uma forma retangular. Tem um comprimento, né, e tem largura. Então vamos lá. Como é que eu posso fazer aqui? Vou representar aqui esse terreno, tá? Então vamos fazer mais ou menos assim. Deixa eu fazer aqui organizado, né, para a gente entender direitinho como responder essa questão. Estamos terminando aqui de fazer o desenho. Prontinho. Olha só. Esse terreno, ele possui um comprimento de medida A. Isso é uma informação que foi dada na questão, né? Aqui, o comprimento do terreno é essa medida, né? Medida A. E a largura do terreno tem medida B. Galerinha, outra informação aqui importante foi a seguinte: observa. Vamos lá. Ó, comprimento, medida A, largura, medida B. Certinho? O perímetro desse terreno é de 20 metros. Gente, o que é perímetro? Perímetro, Thiago, é o contorno da figura ou a soma de todos os lados. É isso aí, galera. Justamente. Olha só. Se essa medida aqui é A, logicamente que essa aqui também é A. Se essa medida é B, logicamente que essa medida aqui também é B. O perímetro é você fazer o quê? Ó? É você fazer isso aqui. A mais B mais A mais B, a soma de todos os lados. E quando você soma, você vai chegar nesse resultado aqui, 20 metros, que é o que falou na questão. Olha só, organizando aqui, A mais A, 2A, B mais B, 2B. Então, o perímetro vai ser 2 vezes o comprimento, né? Que é A e A aqui, 2 vezes a largura, B e B daqui também. Olha só, tudo isso aqui é igual a 20. Beleza, galerinha? Olha só agora uma coisa super importante, né, que você pode fazer aqui também. Lendo o enunciado, você observa que a pergunta é a seguinte, né? Quanto mede o comprimento e a largura desse terreno para que a sua área seja máxima? Isso aqui é uma informação super importante. A gente quer descobrir, então, quanto vale o comprimento e a largura para que essa área ela seja máxima. Então vamos lá. Nós sabemos que para calcular a área de um terreno com essa forma aqui, você vai utilizar a seguinte forma. Olha só, essa área eu vou chamar aqui de A', tá? A área desse retângulo eu vou chamar de A', porque já tem essa dimensão aqui A, tá bom? Para você não confundir, então A' vai ser a área. É você pegar a base, que é A,
e multiplicar pela sua altura, que é B. Então, a área desse terreno é a base vezes a altura, A vezes B. Beleza. Galera, observa, né, que você pode fazer aqui uma coisa. O que você pode fazer? Tá vendo aqui essa equação aqui de cima, que está relacionada com o perímetro desse terreno? A gente pode fazer o seguinte. Se você quiser, você pode dividir toda essa equação aqui por 2. Ó. Eu vou dividir toda a equação aqui por 2 e vai acontecer o seguinte. Ó. 2A dividido por 2 vai ficar quanto? A. 2B dividido por 2 fica B. 20 dividido por 2 fica 10. Então a gente simplificou, né? Dividiu toda a equação por 2 e a gente chegou nessa equação aqui equivalente, né? A mais B é igual a 10, ou seja, o comprimento do terreno mais a sua largura é igual a 10 metros. Massa. Nós podemos também fazer, sabe o que, galera? Nós podemos isolar aqui, ó. Eu vou isolar, por exemplo, esse cara aqui, o B. Olha só, o B, que é a largura, é igual a 10 menos o valor de A. Lembrando que esse A aqui é a medida do comprimento. Então, ao chegar aqui nessa relação, o que é que nós podemos fazer? Você pode substituir esse B aqui, dessa forma, por esse B, né? Afinal de contas, B é igual a B. Então, aqui nós temos que a linha, que é a área desse retângulo, é igual a A vezes 10 menos A. 10 menos A. Vou colocar aqui um parêntese, né, gente? Vou colocar aqui um parêntese, porque esse 10 menos A é o valor de B, né? Então, vamos representar aqui com um parêntese. Olha só. Esse A tem que multiplicar pelo valor de B, que é 10 menos A. O que vai acontecer aqui, então? Aplicando a propriedade distributiva, né? Você vai fazer aqui, ó. A vezes 10 e A vezes menos A. Então, aqui nós vamos ter 10A menos A ao quadrado. Organizando aqui, eu posso dizer que a área desse retângulo, né? A área desse terreno é a seguinte, ó. Menos A ao quadrado, só organizando, mais 10A. Você observou, gente, que aqui está dando uma função quadrática? Isso mesmo, está dando uma função quadrática, né? Observa que a área desse retângulo, ele é função da sua base, né? É dada em função da sua base, porque a base do terreno é aqui essa medida A. E aí tem uma coisa super interessante, né? Por que a gente chegou nessa função aqui do segundo grau, né? Uma função quadrática. Tá faltando aqui o A, né? 10A, né? A área é dada em função do seu comprimento. Observa que esse A aqui é a medida do comprimento, né? Então, quando fala de área máxima, a gente tem que fazer uma seguinte análise aqui, gente. Ó. A área máxima ela vai ser determinada pelo que nós chamamos de y do vértice. Né? Tem as coordenadas do vértice da parábola, né? Nós sabemos que o gráfico de uma função quadrática, uma função do segundo grau, é uma parábola. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês esse gráfico, certo? Mas olha só, quando falou de área máxima aqui, a gente pode calcular o y do vértice. Qual é o y do vértice? O y do vértice é menos delta dividido por 4 vezes A. Nós sabemos, né, que o valor de delta, vou colocar aqui o menos, né? O valor de delta você sabe que é assim, ó. Ele é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. E aqui você vai dividir por 4 vezes A. Galerinha, olha só. Segundo as informações que nós temos aqui, nessa função aqui quadrática, né? Quais são os dados que nós temos? Observa que tem um cara aqui que está multiplicando o A ao quadrado, né? Vai ser o menos 1, tem um oculto. Esse coeficientezinho aqui que está multiplicando, você tem que lembrar, né? Que uma função do segundo grau, ela tem a seguinte forma. Y é igual a vezes x quadrado mais b vezes x mais c, né? E aí o que vai acontecer, ó?
esse menos 1 aqui, ele corresponde ao valor de A. E esse 10 que está multiplicando A aqui, ele corresponde ao valor de B, né? Porque esse A que está aqui, ele tem a mesma função, né, dessa variável x. Aqui você está determinando o y em função do y. Aqui eu estou determinando a área em função do comprimento. Beleza? E aí o valor de C? Gente, o C aqui é 0, né? Olha só que legal. Então aqui você só tem os coeficientes A e B. Então, quando você substituir aqui, vai ficar assim, ó. O valor de B é 10. Então aqui vai ficar 10 elevado ao quadrado. E aí tem uma coisa interessante, né? Ó, menos 4 vezes o valor de A. O valor de A é menos 1. Vezes o valor de C. O valor de C é 0, né? Nós não temos aqui o valor de C. Pronto, vamos embora. Olha só, galerinha. O que mais que a gente vai fazer aqui? Aqui você vai ter 4, né? Eita, essa caneta aqui já está falhando. Deixa eu pegar aqui a caneta azul, tá? Pra gente continuar bem rapidinho. Vamos lá, vamos lá. Aqui você tem, ó, 4 vezes o valor de A. O valor de A aqui você sabe que é menos 1, né, gente? Então vamos lá. Menos 1. Como é que vai ficar o y do vértice aqui, então? Olha só. Observe que como tem uma multiplicação aqui, ó, apareceu esse 0 aqui, você vai ver como é que vai ficar. Olha só. Vamos por partes, né? Menos 10 ao quadrado é 100. Olha só agora. Gente, 4 vezes menos 1, menos 4 vezes menos 1 é 4. 4 vezes 0 é 0. Tudo isso aqui vai zerar, né? Então assim, você não precisa nem colocar mais isso aí na conta, tá bom? Então olha só. Ficou só o 100 aqui, né? 4 vezes menos 1 dá menos 4. No final das contas, né? Como é que vai ficar isso aqui? Vamos lá. O y do vértice é igual a menos 100, né? Dividido por menos 4. Menos dividido por menos dá mais. Não é isso? 100 dividido por 4 dá 25. Então, esse 25 aqui, gente, é a medida da área, né? Da área máxima. Olha só, então aqui vai ser 25 metros quadrados, né? Só lembrando que o y do vértice aqui, né? Seria o A' do vértice, no caso. Porque esse cara aqui, ele corresponde ao valor de y, tá? Então, essa daqui vai ser a área máxima. Tá aqui. Beleza? Olha só, galerinha. Aqui nem precisava, né, ter colocado esse parênteses aqui, mas todo mundo conseguiu entender, né? Vamos lá. Observa que a gente descobriu a área, mas o que nós queremos saber aqui é quanto mede o comprimento e a largura. E aí, para você fazer isso agora está muito fácil, né? Por quê? Veja só. Você conhece a fórmula da área. Tu já sabe que a área é 25, não sabe? Muito bem. Então, se você substituir aqui nessa formulinha, você vai encontrar o que nós chamamos de x do vértice, né? Que vai ser o valor aqui, né, desse comprimento para que essa área seja 25. Você pode fazer isso também. Vamos calcular aqui o x do vértice, tá? Olha só. O x do vértice, ele é o valor desse comprimento, né, para que essa área seja 25. E ele é dado pela seguinte formulinha. Menos b sobre 2a. Menos da fórmula, né? O valor de B vai ser quanto o valor de B? O valor de B aqui é 10. 2 vezes A. O valor de A aqui é menos 1. Então aqui você vai ter o menos 10 dividido por menos 2, né? Então o x do vértice ele vai ser igual a menos dividido por menos dá mais. 10 dividido por 2 é 5. 5 metros. Galerinha, olha só que massa. O x do vértice é 5 e o y do vértice é 25. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que para que a área desse terreno seja máxima, a área desse retângulo seja máxima, que é uma área de 25 metros, é a máxima área dele,
o valor do comprimento tem que ser 5 metros. Detalhe, observa que se esse comprimento aqui, que é a medida de A, ele vale 5 metros, esse aqui também vale 5 metros, e como você tem aqui que o perímetro é 20, observa que a soma desse cara com esse tem que ser quanto? Tem que ser 10, porque 5 mais 5, 10, somando mais 10 tem que dar 20. Galera, olha só o que aconteceu. Obviamente, né? Esse cara aqui também mede 5 e esse cara aqui também mede 5. Então, esse terreno retangular, ele na verdade é um terreno quadrado, né? E se você tivesse esse conhecimento que eu vou falar aqui agora para você, você não precisava ter feito nenhum cálculo para responder essa questão. Olha só, todas as vezes que você analisar uma questão que determina, por exemplo, o perímetro de um retângulo e fala que ele quer saber a medida do comprimento e da largura para que a área seja máxima, quer saber a medida das dimensões, né, do comprimento e da largura para que a área seja máxima, dando o perímetro para você, nesse caso esse retângulo tem que ser um quadrado, tá bom? Então tem que lembrar disso. Nesse caso aqui ele deu para você um terreno retangular, não foi? Ele falou a medida do perímetro e disse que queria saber essas dimensões aqui para que a área seja máxima. Então, para que a área seja máxima, tem que ser um quadrado. E se tem que ser um quadrado, todas essas dimensões são iguais, tá bom? Então, lembra disso. Deu o perímetro na questão, quer saber comprimento e largura para que a área seja máxima, esse terreno aqui obrigatoriamente vai ser um quadrado. Legal, né, gente? Observa que aqui também, ó, essa área é dada em função do comprimento. Por quê? Porque ele tem aqui um perímetro fixo, tá bom? Na questão disso aqui que ele tem um perímetro fixo. Então, por conta disso, a gente consegue determinar aqui essa área. Beleza, galera? Então, olha só. Sendo assim a alternativa que resolve essa questão, a alternativa A, né? O comprimento e a largura desse terreno medem 5 metros e 5 metros e aí a questão está resolvida. Questão que envolve conceitos aí de geometria plana e também envolve um assunto muito importante aí para a prova do SSA, que é a função quadrática. Só para a gente finalizar aqui, eu vou mostrar para vocês aquele gráficozinho, né? Bem rapidinho aqui. Olha só, gente. Em relação à função quadrática, só para você entender o que significa, né, essa área máxima. Olha só. Vou fazer aqui um esboço de um gráfico, é só um esboço mesmo aqui para a gente entender direitinho. Esse eixo aqui, ele representa a área do terreno, beleza? O eixo Y. E esse eixo X aqui, ele vai representar o comprimento do terreno, que eu vou representar aqui por A. O gráfico de uma função quadrática, gente, uma função que tem essa forma aqui, é uma parábola. Como aqui o valor de A é negativo, essa parábola ela tem uma concavidade, uma boca voltada para baixo, certo? Então esse gráfico ia ser mais ou menos assim, ó. Tá vendo esse pontinho aqui em cima? Ele corresponde ao máximo valor. Ele corresponde aqui ao máximo valor da área, ó. Tá vendo aqui, ó, o eixo Y é o eixo da área. Então esse ponto aqui, que é o ponto máximo, ele corresponde à máxima área. Quanto é a máxima área aqui? 25 metros quadrados. E observa que para que se tenha essa área máxima, é necessário que o comprimento ele assuma um determinado valor. Que determinado valor é esse que o comprimento assumiu aqui? Aí você viu que o comprimento ele é quanto? 5, né? Então tá aqui. Essa daqui é mais ou menos a ideia. Não ficou muito bonitinho aqui o gráfico, né? Mas a ideia é que você perceba isso. Isso aqui era para ter ficado bem no meio, né? Bem no meio aqui, mas eu acredito que dá para você entender, tá bom? Então, galera, essa daqui foi a nossa resolução de hoje da questão 20, beleza? Se você gostou, dá um like, compartilha com os amigos nas redes sociais e aí fica ligado no nosso canal que em breve tem mais resoluções das questões do seriado para você. Valeu, galera!